Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, gente, muito bom dia. Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, luz e paz aí para o seu coração, para a sua vida. Sexta-feira, né? Você tem uma sexta-feira abençoada e feliz. Quero te contar uma linda história que eu tenho certeza que vai fazer você refletir profundamente sobre a importância da gente ter uma fé lúcida. Nem me fala. Raciocinada, uma fé verdadeira, né? Para a gente entender os sinais de Deus, né? Não, Deus manda os sinais e a gente não entende nada. Aí não dá. Antes de começar, deixa eu só desejar boa viagem, que eu acabo esquecendo aqui aos nossos alunos da mentoria que estão viajando para o nosso encontro. Vamos ter um retiro de meditação esse final de semana, né? Aqui na Grande Belo Horizonte, para o pessoal da mentoria Transcendência. E todos vieram da pílula, então todos escutam a pílula, façam boa viagem, Deus abençoe vocês, luz e paz. Aqueles que já chegaram, estaremos juntos, né, agora cedinho, vai ser lindo demais, tá bom? Muita luz. Gente, tem uma história que conta que certa vez havia uma pessoa que estava com grandes dificuldades e aí, consequentemente, ela orava a Deus. Ela teve um benefício divino e aí se tornou uma pessoa com muita fé em Deus, com a certeza de que Deus jamais faltaria, de que Deus sempre o auxiliaria do seu jeito. Por quê? Porque uma vez ele pediu a Deus ajuda e recebeu da sua forma. O tempo passou. Os anos se passaram e esse companheiro se tornou uma pessoa extremamente religiosa, extremamente voltado para práticas religiosas e realmente tinha uma fé fervorosa. Mas eu não sei até que ponto que ele entendia bem os sinais de Deus, não. Bem, um dia, infelizmente, aconteceu uma grave enchente, né? Como a gente tem visto acontecer em diversas partes hoje do Brasil e do mundo, aconteceu na região dele também. E então, como acontece em todas as enchentes, né? Eu mesmo já passei por algumas, eu sei que é um desafio, a Defesa Civil, preocupadíssima em salvar as pessoas da região afetada, fizeram de tudo. E essa região era a região onde essa pessoa morava. Então, ele foi, sabe assim, se rejeitou a sair da casa dele. Água subindo e tal, todo mundo saindo, fugindo. E aí, de repente, chega o pessoal da Defesa Civil. Rapaz, o que você está fazendo aí? Então eu não vou sair daqui, porque Deus não vai me abandonar. Deus, meu Deus, é um Deus de vitória, é um Deus de luta, de glória. Ele não vai me abandonar, tá certo? Meu filho, continue rezando em outro lugar, mas a água está subindo. Vai acontecer. Não, meu Deus vai me salvar. E aí ficou lá parado. E o tempo passou. O tempo passou, a água subiu, o pessoal voltou de novo com uma lancha, agora o pessoal da polícia militar lá junto. Sobe aqui, rapaz, tá doido? Você vai ficar aí, você vai acabar morrendo afogado. Não, porque meu Deus nunca vai me abandonar. Rapaz, tem uma lancha que a gente trouxe para você, não vou sair daqui. Gente, parecia brincadeira, né? Mas a água subiu tanto que ele subiu em cima do teto. Ele era o único no bairro dele que não tinha saído, sido evacuado. Estava em cima do teto. Nisso chega um helicóptero da polícia. Um helicóptero desce as escadinhas, né? A pessoa lá com o megafone, sobe amigo, pega a escada. E ele, não, porque o meu Deus não vai me abandonar. Tudo vai dar certo. Bem, você já está deduzindo o que aconteceu, né? Óbvio que ele desencarnou afogado, claro. Esse homem chega lá no mundo espiritual, né? E ele foi bem recebido, porque ele era uma pessoa boa, veja, olha o perigo que a gente corre, hein? Ele era uma pessoa boa, ele era caridoso, ele fazia o bem, tanto que ele teve uma boa receptividade no mundo espiritual. Quando ele chega lá, alguns anjos bons, né, espíritos nobres, vão lá visitá-lo e tal, e ele, revoltado logo, né, lógico, no conceito dele, briga com todo mundo, isso é um absurdo, eu morri, mas eu tinha muita fé, eu passei minha vida toda fazendo bem. Aí eles, com certeza, meu irmão, tanto que você está aqui por causa disso, né? Mas é um absurdo, por que Deus me abandonou? Opa, peraí, Deus te abandonou? Como assim? Eu orei durante todo aquele período da enchente e a enchente continuou subindo. Meu filho, você quer que Deus mude o curso de um rio por você? Você não acha que isso é muita arrogância da sua parte, não? Isso não é fé, isso é arrogância. Deus preservava tanto, meu filho, a sua vida na terra, que você poderia ter ficado lá por mais tempo. Mas você foi um suicida inconsciente com a sua ignorância. Veja, Deus te mandou um parquinho da polícia, né, da Defesa Civil, depois uma lancha da polícia para poder te resgatar. Até helicóptero ele mandou, mas você não quis entender os sinais divinos, porque você só se agarrou ao que você enxergava. Então, o problema não foi com Deus, concorda? Gente, essa é a metáfora da vida de muitos de nós. Muita gente vive numa bolha. E aí a pessoa, ela alimenta a cabeça dela com as coisas que ela quer ver, com as coisas que ela quer acreditar. Então tudo que sai fora da sua bolha está errado. Então tem gente que põe até Deus na bolha. É uma loucura isso.
Até Deus entra na bolha. Então, Deus tem que ser do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Por isso você tem radical religioso. Aquele que ele acha que, não, agora eu descobri a última palavra, Deus tem que ser do meu jeito, não porque no centro, não porque essa igreja, não porque tem o batismo, porque tem não sei o quê. A gente entenda de uma vez por todas. Deus é Deus de todo mundo. Deus é Deus de todas as criaturas. E cada um tem um processo de despertamento espiritual. Graças a Ele, a Deus, né? Você despertou de uma forma, que lindo, mas não queira ser arrogante a ponto de achar que todas as pessoas têm que ser iguais a você, porque isso não é amor, isso é arrogância. Vamos entender que o Deus dos muçulmanos ama-os tanto quanto dos budistas, ama-os tanto quanto dos espíritas, quanto dos jainistas, quanto dos hinduístas, ama-os tanto quanto os agnósticos, que nem querem pensar se Deus existe, ou ama como os ateus, que sequer acreditam que Deus existe, ou os católicos, ou os evangélicos, entende? Os umbandistas, tanto faz. O importante não é o rótulo, é quem você se torna enquanto caminha. Então, cuidado com essa bolha que às vezes você vive, de trocar as coisas. A verdadeira religião de Deus é o amor, o religado. E vai por aí que você não erra. Rótulo, você pode trocar 3, 4, 5 durante a vida. Se você sair da linha do amor verdadeiro, se perde. Entende isso? Mas quem está no amor verdadeiro, honrando a vida em todas as dimensões, sabe, sendo uma pessoa grata, um ser humano de bem, honrando seus pais, cuidando da natureza, dos animais, procurando ser uma pessoa ética, de caráter, inclusive aprendendo a orar e vibrar pelo bem daqueles que são intolerantes com você, assim como Jesus ensinou, você não vai errar, você não vai errar. Então, que a luz divina nos inspire, né, meus amigos, a entendermos os sinais de Deus, e não os sinais que a nossa bolha quer que a gente enxergue. Porque com certeza Deus deve estar falando com você todo dia. Pergunta é saber se você está entendendo a mensagem dele. Legal? Ó, estaremos nos Estados Unidos a partir do dia 5. Você aí que é dos Estados Unidos ou que quer estar nos Estados Unidos e pode. Dia 12 de outubro teremos um tratamento espiritual na cidade de Boston. Esse tratamento ele é aberto a um público maior, tem inscrições por enquanto, né? Porque desde ontem à noite que eu comecei a divulgar, já começou a entrar gente lá no grupo. Então venha, participe, aproveite, se inscreva, tá bom? O link está no banner aqui da pílula. E lá dentro do grupo do WhatsApp, a equipe da Roseli vai tirar todas as suas dúvidas sobre como que vai ser esse tratamento lindo aí nas terras americanas. Tá certo? Um beijo grande para vocês, luz e paz, e obrigado a você que compartilha as nossas amadas pílulas inspiradoras do bem. E tendo os sinais de Deus, hein? Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve!